Olá, meu nome é Rubens Múzio e eu quero falar sobre algumas das camadas mais profundas da ansiedade com relação à teologia e descobrir a fé, a teologia da fé, como também um antídoto essencial para o medo do não ser. Seja bem-vindo ao meu canal, inscreva-se e participe. Ansiedade. Ânsia vem da palavra alemã Angst, que gera em português a palavra angústia também. É uma palavra que carrega o peso da aflição, da perturbação, aquilo que é geralmente causado pela incerteza, pelo receio, pelo medo. Quem entre nós, vamos ser muito honestos, nunca sentimos ansiedade, nunca sentimos esse aperto? E na sua essência, uma reação natural do ser humano, integrada ao nosso cérebro, é parte desse sistema de respostas a diversas ameaças, como luta, fuga, medo, em diversas dimensões. Uma pesquisa feita pela Organização Mundial de Saúde em 2017, talvez seja a última pesquisa atual que eu consegui encontrar pelo menos, mostra que o Brasil tem a maior taxa de transtornos de ansiedade no mundo, a maior taxa de transtornos de ansiedade do mundo. O país também ocupava, em 2017, a quinta posição em termos de índices de depressão. Depois de 2020, a Organização Pan-Americana da Saúde indicou que 37% dos anos de vida perdidos por incapacidade no Brasil foram atribuídos a transtornos mentais, o que representa a maior proporção na América Latina. Portanto, a gente tem que avaliar seriamente a situação da ansiedade no contexto brasileiro e no mundo moderno. Nós temos feito isso de diversas formas, através da psicologia, através de debates sociais, mas eu quero trazer um elemento um pouco mais teológico, avaliando isso a partir de perspectivas teológicas também. Pensem na pressão constante, no ritmo frenético do capitalismo global, nessa competição acirrada no trabalho, nas organizações, na política, e como nós somos bombardeados pelo hiperconsumismo, a felicidade que está aí dizendo que é a melhor. Quem tem a felicidade é quem tem a melhor música, está sendo seguido pelo maior número de curtições, ou segue o melhor influencer, ou tem o melhor carro, tem a melhor casa, a melhor viagem, o melhor gadget, frequenta o melhor restaurante, assiste ao melhor filme, entra na melhor faculdade, pertence à melhor igreja. E para tudo isso, precisamos de mais dinheiro, mais saúde, mais paz, etc. E essa é uma pressão enorme que está sobre nós, sobre os nossos papéis, relacionamentos, como acertar na educação dos filhos, como aperfeiçoar nossas relações, como ser o melhor pai, ser o melhor marido, melhor filho, melhor estudante, melhor funcionário, melhor chefe. Ufa! Quantas necessidades, quanta pressão! Exige-se liderança, exige-se inovação, perspicácia social, até mesmo a disposição para o jogo do poder, usa-se da traição. Tudo em favor do autoengrandecimento, da coleção de competências. As pedras preciosas no altar das realizações humanas hoje são as nossas competências, habilidades, MBAs, mestrados, doutorados, empregos, cargos, etc. Como não viver com medo, pressão diante desse cenário assustador? Nós somos puxados, empurrados em tanta direção, nós somos puxados, empurrados em tantas direções que mal temos tempo de cuidar de nós mesmos. Não há tempo para cuidar de nós mesmos. Eu sou o coordenador do curso de doutorado na Faculdade Teológica em Londrina e esse é um debate constante com vários desses alunos que estão em funções de supervisão, de liderança, muitos deles em liderança nacional, nas suas organizações religiosas, e eu percebo a ansiedade presente no líder atual e mesmo no líder religioso. Nós precisamos distinguir, é claro, daquela preocupação ocasional ligada a um evento específico, a um exame, a um fim de relacionamento que nos chateia, a uma situação apertada financeira, mas isso passa com o passar do tempo, dos meses. Mas eu quero falar daquela preocupação excessiva, talvez, crônica, constante, muitas vezes infundada, por causa de um sofrimento real, de uma angústia que perturba o nosso ser interior, que interfere no trabalho, interfere na vida, interfere nos estudos. Existe uma timidez normal em situações desconfortáveis, existe um medo de evitar situações sociais que frequentemente paralisam a gente por causa da humilhação, do julgamento que a gente vai sofrer socialmente.
Existe um nervosismo antes de uma apresentação, existem ataques de pânicos que podem ser aleatórios, mas há aquele repetitivo, aquele medo constante, um sentimento de terror, de morte iminente na vida de muita gente. Existe um medo realista de algo perigoso, existe um medo irracional de algo que representa pouco ou nenhuma ameaça, existe um desejo normal de segurança, existem ações repetitivas, incontroláveis, como lavar as mãos, arrancar cabelo, evitar coisas compulsivamente. Existe a tristeza, a dificuldade de dormir após um trauma, existe aquela insônia com pesadelos recorrentes, flashbacks, um torpor emocional que causa sofrimento por meses ou anos seguidos. Quando a ansiedade se torna frequente, intensa, incontrolável, que atrapalha a rotina, ela pode ser considerada um transtorno de ansiedade. Mas nós não estamos aqui numa palestra psicológica e eu recomendo você, se estiver num grau mais acelerado, mais intenso, mais grave, a procurar ajuda especialista de psicólogos, psiquiatras e médicos na área. Mas o que a nossa sociedade oferece para lidar com a ansiedade? As estratégias são várias. Mexa o seu corpo, se movimente, coma bem, evite cafeína, evite o álcool, conecte-se com pessoas, busque o bem-estar suficiente, o bom o suficiente em vez da perfeição, tire um tempo para relaxar, vá ouvir músicas, vá sair, receba massagens, ore, coloque as coisas em perspectiva, converse com alguém, identifique gatilhos, são ferramentas todas úteis e fundamentais no manejo da preocupação e da ansiedade cotidiana. Mas há algumas coisas mais importantes do que isso. Eu quero trabalhar de uma forma um pouco mais teológica, como é que a gente lida com a ansiedade. Precisamos cavar mais fundo. Qual é a raiz dessa inquietação que corrói a alma? Nós tentamos controlar, criamos rotinas rígidas, guardamos tradições, vamos para a igreja, organizamos cada minuto da agenda, nessa tentativa de amenizar um pouco a inquietação, a ansiedade interior. Mas isso pode ser doloroso, vai gerar mais angústias, há neuroses, há fixações patológicas complexas. A ansiedade drena a força, a vitalidade, a energia psíquica, a libido, ela sufoca, ela asfixia e ela exige uma resposta, uma resolução. Essa não é uma preocupação apenas psicológica, não é apenas uma preocupação filosófica, é também uma preocupação teológica. Eu quero trazer para vocês a figura do Paul Tillich. Paul Tillich captura um pouco essa essência quando define ansiedade como estado em que o ser está consciente de sua possibilidade de não ser. O ser está consciente de sua possibilidade de não ser. É um medo visceral da não existência, do nada. E isso assombra. O não ser nos mata psicologicamente, muito antes da morte física. O Tillich, um teólogo importante do século XX, foi influenciado pelo existencialismo e ele via a ansiedade como uma consciência fundamental da finitude humana, da ameaça do não ser, que não é a aniquilação absoluta, mas a possibilidade constante de deixar de existir. A análise detalhada desse conceito do ser e do não ser é importante. O conceito do ser é muito dinâmico, autoafirmativo. Não ser para Tillich ameaça a existência moral, social, espiritual, em diversas formas. Consciência para ele é essa percepção da possibilidade do não ser. Então, a possibilidade de não ser gera uma ansiedade existencial, muitas vezes sem um objeto muito específico, diferente do medo que nós temos de um foco definitivo. Paul Tillich é uma figura proeminente na teologia e na filosofia existencial do século XX, vale a pena ser lido, analisado, distingue-se de uma abordagem interdisciplinar, porque ele une a profundidade da teologia com questões fundamentais da filosofia e percepções da psicologia contemporânea. A obra dele tem um período marcado, importante. A obra de Tillich surge num período marcado por transformações intelectuais significativas. Ele foi fortemente influenciado pelo existencialismo, moldado em meio a eventos históricos de guerra e convulsões sociais. A própria experiência dele como capelão na Primeira Guerra Mundial desempenha um papel fundamental na formação da sua compreensão da ansiedade, porque ele se ancora em eventos reais, em ameaças de morte. A sua própria descrição de guerra como um inferno sugere que a definição não é meramente para Tillich um exercício intelectual
mas não é meramente um exercício de um teólogo nas bancas de uma universidade, na biblioteca de uma universidade, mas ela é enraizada no sofrimento humano profundo, na consciência do potencial de aniquilação do inferno que a gente pode viver no mundo. Para Tillich, a ansiedade tem 3 formas de não ser. A primeira forma do não ser é a ansiedade do destino e da morte, a preocupação com a imprevisibilidade, a cessação final da existência. Quando a morte é ofuscada diante de todas as ansiedades concretas e, portanto, a ansiedade ela vai levando-nos cada vez mais perto do sentimento de morte. E essa consciência ansiosa da finitude, da antecipação do não ser que vem da morte. Em segundo lugar, a ansiedade para Tillich tem a ver com o vazio, com a falta de sentido, e que se caracteriza por sentimentos de alienação, a perda de propósito, a ameaça ao centro espiritual de alguém. E Tillich discute a ansiedade do vazio decorrente dessa ameaça do não ser na vida espiritual. Ele menciona esse profundo desespero de sentimento de falta de sentido que caracteriza a situação contemporânea. A ansiedade, em terceiro lugar, para Tillich, tem a ver com culpa, com condenação, e surge da consciência das deficiências morais, sociais, psíquicas, ou do medo que nós temos de não atender aos padrões pessoais, aos padrões sociais, aos padrões universais da vida, como ela deveria ser vista. E é descrita como essa necessidade de fazer de si mesmo, que se deve tornar a partir de um sentimento de culpa, de condenação. A definição de Tillich tem implicações filosóficas e psicológicas profundas. Se a gente olha para o lado psicológico, seu conceito é relevante para entender causas profundas da ansiedade no ser humano com relação. Essa ansiedade contemporânea pode ser olhada a partir da perspectiva da psicoterapia existencial, como a logoterapia do Viktor Frankl, que sugere a influência, então, a possibilidade do não ser poder ser impactado com o bem-estar físico, mental e mecanismos de enfrentamento com o sentido, com o propósito da vida. Filosoficamente, percebe-se que o Tillich contribui para discussões com relação à natureza humana, finitude, ao significado da existência. Alguém que contribui muito nessa área é Kierkegaard, também com uma análise mais teológica, ou Karl Barth, numa análise mais teológica dessa finitude do existencialismo secular. O Paul Tillich observa claramente que na estrutura do ser humano, Deus é uma resposta clara, o Altíssimo, o Criador, esse Deus, como nós observamos de diversas formas diferentes, o divino é a resposta para esta questão ontológica da ansiedade, decorrente da ameaça do não ser. Esta é um viés, este é um viés da relação entre a teologia e a filosofia para o Paul Tillich, quando ele discute a ansiedade da culpa no contexto de uma autoconsciência moral, da necessidade de cumprir o nosso próprio destino. A luta contra a dúvida, assim como todas as formas que a teologia chama do pecado, é uma característica permanente da vida humana. A dúvida continua a envolver a alma. Você percebe-se de ponta a ponta nos textos sagrados, até exemplos, por exemplo, dos discípulos de Jesus, as lutas deles para compreender a fé e como Jesus enfatiza a importância da fé, mesmo que seja uma fé pequena, porque a descrença, a instabilidade da alma, o desequilíbrio emocional está sempre presente e pressiona os conceitos da nossa fé, nos faz duvidar, nos faz tremer. E quando falta essa fé que confia, que espera, o resultado será insegurança, o resultado é o medo, pode ser a ira, o resultado pode ser a agressão, a violência e a ansiedade profunda. Sem a fé, nós afundamos no medo, naufragamos no caos, criamos culpas, criamos desculpas, culpamos os outros, o azar, o destino e até mesmo culpamos Deus, o Altíssimo, o Criador. Mas a boa notícia é que o Evangelho nos redime, não apenas do pecado no sentido da salvação eterna, mas também do medo, da dúvida. A fé é um antídoto, é um medicamento. Há um missiólogo
muito interessante chamado George Miller, que fala sobre o começo da ansiedade como sendo o fim da fé. E, portanto, o começo da fé é o fim da ansiedade. Você observa isso em alguns textos sagrados, quando ele fala da importância de viver pela fé, de descansar em Deus, encontrar fé, não ficar ansioso, como Jesus dizia, mas busque em Deus. Aquele que crê, que espera, que olha para o seu coração numa dimensão, não apenas da sua incapacidade, da sua impotência, da sua fragilidade, mas olha para Cristo dentro de si. Ou segura nas mãos de Jesus quando se sente como os discípulos naufragando no mar e Jesus caminhando próximo a eles, Jesus caminhando e andando sobre as águas. As tentações antes avassaladoras começam a desaparecer pela fé. A solução definitiva não está, então, em eliminar a sensação da ansiedade. Isso é impossível. Não lute contra a ansiedade. Não tente simplesmente vencer um transtorno de ansiedade com medicamentos, com terapia. Medicamentos são importantes, terapia é importante, mas se ancore também. Eu quero convidar você, como olhando da perspectiva teológica, mais filosófica até mesmo, a se ancorar na busca de um sentido, de um propósito, e retirar os olhos meramente sobre a ansiedade, o foco de ansiedade dentro de si, como ser humano, mas olhar para a presença de Deus dentro de você, como do divino dentro de você e fora de você. Subjetivamente e objetivamente olhar para a presença de Jesus Cristo, como é aquele que você pode estender as mãos para Ele, como aquele a quem você pode estender as mãos e ouvir as palavras dos seus lábios dizendo, tendo fé em Deus, crê em mim, mesmo que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, fale sobre essa fé, olhe para Jesus, diga para Jesus, eu quero essa fé, eu quero entregar o meu coração a Jesus, eu quero olhar para a presença dele e reconhecer que eu não estou sozinho, reconhecer que o medo está dentro de mim, o medo de não ser está dentro de mim, mas eu posso confiar em Deus. Em Jesus eu encontro amor também, em Jesus eu encontro aquela fé de alguém que promete não me abandonar, que promete ser meu castelo forte, meu refúgio, que promete estar comigo. E se eu procuro encontrar uma vida, mesmo que dentro de mim eu tenha uma série de sentimentos agnósticos, gnósticos, da não existência de Deus, quando eu estiver nesse barco, estenda a sua mão, confie em Deus, procure pelo menos estar aberto para a possibilidade emocional de que Deus vai lhe dar paz. E se você é cristão, talvez você já tenha experimentado realmente essa paz interior, não como uma ausência de tempestades, mas como a certeza da presença do Mestre Jesus Cristo no barco com você. Falaremos mais sobre isso no próximo vídeo, como essa teologia como esperança ativa, essa expectativa focada em Deus e na visão do futuro escatológico, esperançoso, nos capacita a perseverar, encontrar a alegria e vencer também a ansiedade. Até a próxima!